Bendito Deus Altíssimo, abençoador, que envia Melquisedeque na expressão do seu enviado, do seu Espírito, para levar a bênção a Abraão, em fortificar as suas mãos por um testemunho fiel, por fruto da justiça. O meu falar sempre será em torno do falar de mim. O falar de mim está dizendo, ao falar de mim, eu falo de ti e por ti eu falo. Jesus Cristo, que na sua plenitude de alto juízo, ele vai dizer que todas as imagens do universo, tudo que é possível ao ser observado, ao homem, quando eu puxo para cá, eu digo ao homem que me ouve, cabe a ele considerar. Nada que está no universo está para o cão ou para o gato, interpretando que serão conduzidos a um juízo elevado. Então, repetimos, ao homem é o dom, o fundamento de razão do universo lhe dar prova da sua identidade, compreendendo que nada pode ser tratado fora dele. Se ficou um pouco mais claro, vamos dar exemplos. Nas questões da Corte de Brasília, os fundamentos de razão que eles acolhem e sobre os quais estão prostrados não são livres. Estão em prisões, diz o profeta, segundo o juízo que vos digo a respeito daquele que observa com clareza da luz do Espírito de Cristo a todas as mazelas dos homens. Assim considerando, está num contínuo. Se fala daquelas imagens da Corte de Brasília, eu vejo numa imagem, por exemplo, do jantar do Zanin, um advogado de um cidadão que foi tratado por criminoso, e agora ele é nomeado pelo próprio criminoso que ele defendeu, no sentido de que ele é um juiz que vai usar de fato de plena liberdade, de juízo, de saber o que não pode pretender agora defender. Mas como? Mas você já defendeu? Não sei se ficou compreensível. O que quero dizer em tese ele já está sob a sujeição do mesmo espírito que domina o ladrão. Ou seja, está sendo nomeado pelo ladrão. Na nomeação dele como ladrão, qual é a contrapartida em correspondência? No espírito da profecia, eu já fiz um esclarecimento que tem dois espíritos. Não tem 3, nem 4, nem 5, nem 10. 2 espíritos. Um espírito é o espírito da verdade. É o justo, na expressão da plenitude dos altos juízos de Cristo. Na outra correspondência, na contrapartida, ou seja, aquele que se lhe opõe, ou cria os obstáculos, é o que vai chamar do espírito da iniquidade. Ou seja, aquele que, através do dolo da mentira, quer sustentar seus argumentos de juízo. E quando falamos de juízo, nós falamos de o verdadeiro, real poder de alguém que possui autoridade. Mas não há nenhuma autoridade que possa dizer existe, ela é autoridade, e possa declarar por legítima, ser exatamente
desse legislador universal não proceder tal poder. Esse poder é a dimensão, no tanto da potência do Espírito eterno, que me orienta e me direciona a compreender. 2. Nunca haverá 4. 2. Pois bem, pode alguém perguntar, já que você falou em 2, como é que defende a Trindade? E, portanto, o tempo tem sido sustentado e continua sustentando. Vamos recordar que só tem 2 espíritos que te propiciam avaliar. Se o espírito que em ti está, como em mim está, no espírito da verdade, aí eu discerno, tenho discernimento para saber do outro a proposta da Trindade e o dolo nela contido. Mas, se eu faço parte daquela ala que do dolo da mentira sustenta uma proposição, é uma evidência que eu estando ali, que juízo eu tenho que justifique meu ato lá? Eu vou ficar justificado lá mesmo. Ou seja, não tenho capacitação de ver meu erro. Ficou claro? Essa é a postura exatamente da Corte de Brasília e de todo hoje o Congresso. Quando eu digo todo o Congresso, eu digo todo porque uma parte dele está totalmente despida de qualquer poder de juízo que lhe dê restauração. E é uma ala chamada da direita, o nome que queiram dar, que isso não importa, o que importa, estamos tratando do mesmo homem, da mesma natureza do homem. Eu tenho que ver nessa mesma natureza os dons do alto juízo naquele e no outro. Se eu vejo em algo deformado, claro que eu vou dizer que ele está sustentando a própria mentira da qual ele participa. Mas esta mentira é como que algo que o induz para cada vez mais mentir. Não há como sobreviver na mentira. Então, a inclinação para aquele que mente, para o dolo do mentiroso, é a morte. Ou seja, como diz o profeta, ele não vai morrer nos seus pecados, até ser enterrado. Não vai sair dali. Outra maneira de dizê-lo, como disse Jesus Cristo, estão como túmulos caiados. Aparentemente, se enfeitam com gravatas tais, se enfeitam tudo, e se enfeitam as fantasias. Uns usam as togas, outros usam outro tipo de artifício, mas tudo são fogos de artifício, não valem nada. Essa consideração, o Paulo trata na figura dos cultos. E aí liga os cultos, aquilo a qual os homens cultuam, a imagem, para dar mais ênfase. Este culto eu vou colocar em 2 pontos, em 2 circunstâncias. Eu posso colocar o culto como o culto do direito, ou seja, o culto do Estado de direito. Mas posso colocá-lo também, essa mesma imagem, que está agora ligada ao pensar do dolo da mentira por esta palavra, eu posso colocar a imagem que ela expressa em verdade. Mas como vai? Só aquele que tem o discernimento não está mais ali. Ficou claro? Então, essa é uma imagem de culto. E outra imagem de culto, quando ela acolhe aquilo que vão todos declarar que aquilo é de cunho religioso. Mas não percebe que ao tratar-se de um homem, ele é um só, seja ele no culto religioso, seja ele no culto da tal Estado de direita, do qual, de fato, ele manifesta um fruto horroroso, um fruto deplorável. É o mesmo homem. Esse é o sentido. Então, veja que não tem lugar para 3. Se quero colocar a visão da Trindade, coloque da seguinte forma. Olhem para esse velho. Vocês estão vendo uma imagem de um homem, de vestes, em casa, pijama, e está à vontade.
é livre aos seus 89 anos. Imagine, chegar antes disso e morrer aos 70, 75, aos 80, e totalmente no Alzheimer, não há nem capacidade de discernir seu erro e seu dolo. Como ele vai de fato sentir a morte? É uma pergunta. Eu tenho uma visão, que é a minha visão. Na minha visão, não tenho razão de não ter paz. Nem de sofrer ou estar preocupado com tal evento. Faz parte da vida, sempre foi assim. Ficou claro até aí? Mas não falei da Trindade. Vamos voltar à Trindade. Estão vendo o velho ali na tua frente? Veja. É um homem, a imagem de um homem, envelhecido. Cabelos brancos, ou quase nenhum. Óculos nos olhos, para poder agora permitir que pela sua lente lhe seja possível ler perto ou, inclusive, ver mais longe. Não tira da tua memória essa palavra mente nos olhos. Pois bem. Estão vendo também nessa imagem a figura numa palavra. Ele está falando. E essa palavra, não há dúvida, que é muito mais importante do que ele está falando, que o identifica que o pijama que ele está usando, ou dessa blusa que está por fora, por causa do... O velho sente mais frio. Então não vai ser as vestes, se eu puser gravata ou puser outro tipo de traje, que muda. Eu sou o mesmo. O mesmo corpo, a mesma consciência. Aí está o ponto. Ou seja, a potência do Espírito que me dá consciência. Esta potência do Espírito, a nível dessa consciência, está ligada à palavra plenitude, ou busca da plenitude. Nesse sentido, qual é esse instrumento que no homem, como a todo homem, propicia colocar uma outra imagem? Quando usa a palavra alma. Então, vê um corpo, desconsidere essas vestes externas para considerar essa imagem de três. A alma, que é própria do homem, mas que aquele que perde, ou seja, vai ser prostrado sob o espírito da iniquidade, ou seja, do dono da mentira, não terá mais o mesmo poder da alma, como fosse algo que ligado à tua mente te dá o poder do discernimento. Ou seja, do juízo. Quando fala do juízo, entra três palavrinhas que também querem vincular a palavra Trindade. Quem me convence do pecado, da justiça e do juízo? Vejam, se ele o de menor juízo vai me convencer que eu estou em transgressão, ou se a potência do meu espírito, no tanto quanto agora me propicia este pensar com clareza, eu julgarei. E por ninguém serei julgado. Quem te julga? Eu só tenho um só julgador. Não me julga. Um só por referência para a minha justiça ou justificação. Como ele é pleno, e não vou querer mexer na livre estado íntimo que ele deu a todo homem ao nascer. Assim, eu fico nos limites da minha, vamos dizer, jurisprudência, ou da minha vara, ou que seja que queiram dar. E nesse particular,
eu me retenho, mesmo dentro da minha casa, onde assim, mas seu pai tem autoridade, não farei uso de uma autoridade, sem que, em certo sentido, eu roubaria a liberdade de quem, até enquanto criança, era livre. E já na adolescência, está entrando num estado de dependência daquilo que a multidão e o coletivo lhe mostram. Não sei se ficou claro. Não estou falando, claro, para os que usam leitinho. Estou falando para aqueles que são maduros na fé. Então, veja, a Trindade não afasta a imagem do homem. Quando, por exemplo, diz o apóstolo João que a figura de Cristo é a figura do Verbo, é a figura do Espírito, da Palavra, do Altíssimo, no seu juízo maior ao homem. E quando ele diz que esse Verbo testifica na sua palavra e que essa palavra não tem nada que seja em mudança de luz, de clareza do seu testemunho fiel. Então, essa ideia dos três está sendo cada vez mais, não reduzida, ampliada com a figura de um só que tudo abrange, tudo abarca, tudo julga. E vai dizer, mas ele, nesse título, vai dizer: filho, homem, filho do homem nascido de mulher. Duas imagens importantes, ó, filho do homem, nascido de mulher. Olha, se a palavra filho do homem deixa de colocar e ficar só o filho nascido de mulher, vamos cair na imagem da Eva, a mãe da humanidade. Ou seja, entra naquele campo onde agora estão os juízes, os fariseus, como sendo os policiais da lei, e na conversação com Jesus Cristo, subentendem eles no dolo, ou seja, nas prisões em que se encontram, pelos seus juízos em erro, eles vão interpretar. E Jesus Cristo está dizendo que eles não têm pai, eles são bastardos. E dizer, não, não somos bastardos, nosso pai é Abraão. E aí vem a imagem do filho do homem. Se fosse filho de Abraão, manifestariam, expressariam, dariam testemunho das obras de Abraão, do seu fruto. Esse é o ponto. Então, enquanto uma imagem é apenas uma figura exterior, essa imagem exterior está ligada a que cultua. A corte de Brasília cultua o que está manifesto do culto que realizam. Mas quem os nomeou é ladrão. O Paulo coloca essa imagem na forma do culto, colocada religiosa. Mas não tem separação do que eu declarei a respeito da corte de Brasília. Então ele vai dizer que os cultos religiosos, como todo culto, que vai abranger os protocolos e formas de proceder, naqueles procedimentos viesse de fato o rigor de que o homem seja conduzido ao bom juízo. É dolo, mas é assim que é feito. E assim é dado testemunho em todo lugar. Então o Paulo chama a atenção que essas imagens todas, seja de Brasília, através do seu culto próprio, na área da religiosidade, através de uma comunidade, ou CIS, ou o que seja, de um crachá, segundo a sua própria maneira de estar sob a sujeição da cabeça de um líder, ele está dizendo, está apenas por sombra. Essa sombra, quando vier à luz, só pode vir um intérprete. Tudo aquilo se desfará como sendo algo de juízo. Ou seja, ele diz nesse momento que tudo isto, seja em Brasília, na corte de lá, pelas suas togas, seu status, toda aquela onda, assim como em todo lugar, diz o Paulo, estão como formas aparentes
de algo que é dizê-lo a ser mantido, como se aquilo trouxesse, tivesse eficácia de lavar o homem. Ele usa a palavra no texto dele de poder ascético, não só de lavar, mas como que de purificar. Usa alguém que está sofrendo agora o dano da contaminação, de algo que não está percebendo. Mas ele vai dizer não tem valor algum, é ineficaz. Ficou claro? Então fica a pergunta. Se eu vejo o Brasil e toda essa parafernália que abrange a mídia, e todas as proposições que agora penetram no comércio, não posso separar, como diz Jesus Cristo, não separe do homem nada. A tudo a ele corresponde. Mas quando corresponde, mas o outro, não. Aquele é um homem tanto quanto você. O que está nele está em ti. E ele vai te contaminar. Toda essa coletiva aí vai induzir ao erro. Por isso que vai dizer o psicanalista, o Jung, ele vai dizer, nessa multidão, nesse coletivo, estão, eu usar a palavra homens entre aspas, aparências de homens, como de valor, como diz o Paulo, tivesse eficácia de limpar alguém. Não tem. Então ele completa dizendo que estão todos inconscientes. E vai puxar a visão de que é um só possível, consciente, de um só poder, de quem buscou, sabendo que é o valor maior. Então colocou esse valor maior na medida do tanto quanto da potência do seu espírito, que não dá para ser separado da capacitação, altura ou estatura dos seus juízos, bons juízos, são inseparáveis. Não dá para degradar, criar castas através de imagens aparentes exteriores. Aí concorre toda a visão dos cultos que disse o Paulo. Ficou bem claro, meus irmãos? Então, nesse particular, espero que tenha havido uma luz um pouco mais clara, porque essa luz que sempre tratamos é uma luz que vai proceder dos homens. Mas os homens não têm luz. Que mais direi? Que mais direi? Que mais direi? Então, qual é a estatura da autoridade? Quem é a autoridade maior? Maior juízo em estatura. A altura que do céu separa a terra. Cristo, essa referência no homem. Aí entende-se que é o homem, o filho do homem, nascido de mulher, não uma teoria de demônios fora disso, daquilo, e anjos e coisas, não. No homem. O Espírito do Eterno se revela. A eficácia. Qual é a eficácia? A ressurreição dos mortos. De onde eu procedo? Como ressurreto estou falando. Agora, no poder da potência do juízo, que discerne a deformação das imagens hediondas, dos procedimentos das suas excelências de Brasília. Vamos voltar um pouco, que me veio agora a pensar novamente na questão de como tudo isso começa. Num certo sentido, vão denotar que o hoje que se tornou famoso o Centrão e outras razões que depois querem pegar das histórias de fazer partilha de dinheiros que entram por aqui ou por ali,
como vão dizer, não lembro bem a expressão política, que eles tratam por política. Eu estou fora deles, estou fora disto. Mas, em tese, toda essa proposta está manifesta que gera o fruto da morte de Celso Daniel. Gera manifesto pelo Jefferson, toda aquela parafernália de negócios a dinheiro feita a partir dentro do Congresso, que deu origem à palavra mensalão. Olha, o mensalão, dentro de outros crimes praticados, que querem conduzir alguém, como o caso do... querem pôr como calúnia os ditos do Geyer, absurdo. Ou seja, os seus crimes querem legitimar, e é impossível, mas eles querem, então, dar o cunho de legalidade. Isso está na mão deles. É só dar uma canetada e dizer que tudo estava errado. O que vale agora, a partir de hoje, é o que o Fachin diz. O que o Barroso, depois, pelo tempo dele jogar, dar o chute na bola. E assim vira um jogo. Mas um jogo de uma perversidade extrema. Eu pergunto, onde eu ponho o Centrão? Teve uma origem? Ou ele é pior que o mensalão? Ou ele é um mensalão com outras vestes? E a figura dos políticos? Vou pôr duas imagens. A do Barroso, 3. A do... Não, por mais. A do Barroso, a do Moraes, a do Pacheco. Tiraria daí a figura do ladrão? Como tirar? Se ele é que os nomeou a todos. E o jogo de lá, agora legalizado ou empurrado, goela abaixo para todos os indivíduos livres da nação, que tenham que acolher aquilo por verdade. Ou eles se retirarão de fato, como agora do Geyer, de falso testemunho, de algo assim, de calúnia. Eles darão o que querem, farão o que querem. Farão em verdade? É impossível. Estão totalmente imersos na lama. Direi que eles estão lavados, que esse culto todo, como diz o Paulo, aparente, de vestes talares, vai ter eficácia de algo que tira o seu crime. Como diz a Paulo do Paulo, como se tivesse algo como álcool. Algo que tem um poder de matar aquilo que não é observável. Mas está explícito. Está escancarado. Vou ficar por aqui. Quando vier outro assunto, outro tema, eu retornarei a dizer que sempre terá duas escolhas em tua frente. Mas nessas duas escolhas, se a tua mente, a potência do teu espírito que procede do alto, a potência do teu juízo, ou seja, de como julga, é muito forte. Não há força maior e potência maior. Assim sendo, fomos purificados. É isso.